Olá, essa é uma série de aulas com conteúdos da disciplina de ensino religioso voltadas para o ensino fundamental e esse é o nosso canal, o Ensino Religioso Fundamental, comigo, professor Patrick Rocha, que vou apresentar para vocês essas aulas, ok? Aula 8 de ensino religioso, voltada para o sexto ano do ensino fundamental. O tema é o que são livros sagrados. Então, nós vamos trabalhar os livros sagrados das diversas religiões. Os livros sagrados são textos considerados de inspiração divina ou recebidos diretamente de uma divindade, ocupando um lugar central nas principais religiões do mundo. Ele serve como guias espirituais, contendo narrativas, leis, ensinamentos e preceitos que orientam a vida dos fiéis. Então, os livros sagrados servem como uma inspiração religiosa e espiritual das várias religiões pelo mundo que orienta a vida daquelas pessoas que praticam as religiões das quais os livros pertencem. Então a gente vê aqui, por exemplo, a Bíblia, o Alcorão, a Torá e vários outros. Existem vários outros livros, sagrados. A importância dos livros sagrados. Os livros sagrados são a base da fé para milhões de pessoas, fornecendo respostas a questões existenciais e oferecendo um sentido de propósito e conexão com o divino. Eles estabelecem códigos de conduta e valores morais, ou seja, aquilo que é certo e errado da pessoa fazer ou não fazer em sua vida, moldando a ética e a moralidade dos seguidores de cada religião. A Torá. Torá, gente, é o texto sagrado fundamental dos judeus, do judaísmo, composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Considerada a palavra de Deus, a Torá guia a vida religiosa e cultural dos judeus, servindo como fonte de inspiração e identidade para o povo de Israel. A Torá também está na Bíblia católica, protestante, evangélica, na Bíblia cristã, que são os 5 primeiros livros que estão no Antigo Testamento. Só para os judeus, eles separam esses 5 livros em uma só, entendeu? Então, eles têm a leitura desses livros, além de outros também. Tá? Então, aí a gente vê o Torá, seus estudos. A Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros sagrados para o cristianismo e judaísmo. Como eu disse, a base, gente, a base assim, antiga do cristianismo é o judaísmo, no sentido assim, de que nasceu ali do seio judaico o cristianismo. Mas tem que lembrar, gente, o seguinte, eu deixo bem claro, que judeu e cristão, o judaísmo e o cristianismo são religiões, apesar de uma base comum, são religiões diferentes, entendeu? Por exemplo, a crença na divindade de Jesus é uma grande diferença. Por exemplo, os judeus não acreditam na divindade de Jesus e os cristãos creem, acreditam que Jesus é Deus, que Jesus veio ao mundo como Messias, só que os judeus, além de outras diferenças, tá? Ela narra a história da relação entre Deus e a humanidade, desde a criação do mundo até a vida e ensinamentos de Jesus Cristo. A Bíblia é dividida em 2 partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, gente, lembrando aí que o judaísmo, falando de novo aí, o judaísmo ele usa a parte do Antigo Testamento e eles não consideram o Novo Testamento. O cristão, os cristãos católicos, evangélicos, protestantes, ortodoxos, eles reconhecem o Antigo Testamento e principalmente o Novo Testamento, que entra os evangelhos, entra os Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas, o Apocalipse, ok? Alcorão. O que é o Alcorão? O Alcorão é o livro sagrado do Islã, acreditado pelos muçulmanos como a palavra literal de Deus, Alá, Deus para os muçulmanos se chama Alá, revelado ao profeta Maomé por meio do anjo Gabriel. Ele serve como guia espiritual, moral e jurídico para os muçulmanos. Não é somente algo espiritual, mas assim, algo que assim, é uma lei moral e serve até em certos casos para
para decisões assim na justiça, né? A justiça judaica não, é muçulmana, tá? Contém ensinamentos sobre fé, ética, leis e a vida em sociedade. A gente vê aí uma réplica do Alcorão. Os Vedas, ou Vedas, né, são a base da literatura sagrada do hinduísmo, compostos por hinos, orações, rituais e filosofias. Esses textos antigos, escritos em sânscrito, são considerados a fonte primordial do conhecimento espiritual hindu. Então, a fonte, a base escrita do hinduísmo está nos Vedas, tá? A gente vê aqui, né, alguns capítulos, umas passagens dos Vedas, né, escrito em sânscrito. Os Triptakas, de 3, né, são a coleção de textos sagrados do budismo, né, do Siddhartha Gautama, aquele príncipe que encontrou a iluminação, que se tornou Buda, tá bom? O budismo, né, faz parte tem como livro sagrado esses Triptakas, compostos por 3 grandes divisões: Vinaya, Sutta e Abhidhamma. Eles contêm os ensinamentos de Buda e as regras monásticas, tá? Regras de como os monges budistas, as pessoas que buscam seguir o budismo como religião devem seguir também, não só os monges, mas também os leigos, né? Então, a gente vê aí algumas fotografias aí do Triptaka, livros. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra fundamental da codificação espírita que busca harmonizar a ciência com a religião segundo os espíritas, tá? Os espíritas defendem isso, que é para harmonizar a ciência com a religião, ok? Allan Kardec, através de médiuns, pessoas que recebem os espíritos, que conseguem aí fazer a comunicação dos espíritos para as pessoas que estão vivas, né, aqui na Terra. Então, esses médiuns, né, através da ajuda dele, compilou e interpretou os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, aprofundando conceitos como a imortalidade da alma, a reencarnação e o progresso espiritual, além de vários outros temas. Tá? Então, o Evangelho segundo... Existem outros livros importantíssimos dentro do Espiritismo, né? Então, lembrando que o Espiritismo nasceu lá na França com esse teórico, se não me engano, ele era pedagogo, pesquisador, não sei se era filósofo, cientista, o Allan Kardec, eu esqueci a profissão dele, gente. Mas, assim, ele era um homem da ciência. O Allan Kardec, ele era um homem da ciência, das letras, e ele se voltou para esse mundo, né, da mediunidade e fundou essa religião chamada Espiritismo, que, né, aqui no Brasil, uma boa parte da população, assim, claro que não é igual ao cristianismo, o catolicismo e protestantismo, mas teve uma entrada, assim, uma aceitação boa aqui dentro do Brasil, né? Então a gente vê aí as coleções dos livros espíritas, olha lá, o livro dos espíritas, tá? Os médiuns têm, ok? Então esses são os livros sagrados, tá? Existem outros, né? Mas a gente trouxe aí os principais. Qualquer dúvida, estamos aí. Obrigado pela sua participação.